Consegui soltar o tempo ali para só controlar. Agradeço. Então, pessoal, vamos falar hoje sobre multicast, tá? E às vezes é um tema que não interessa a todos, porque a gente não tem multicast na internet, né? Mas a gente não pode esquecer que redes não são internet, né? A internet é uma rede de redes, mas redes não são só a internet. E nós estamos aqui no GT, né? Falar de redes como um todo. Então, o multicast ele acaba sendo uma aplicação mais de nicho, que alguns dos senhores às vezes trabalham com uma empresa privada ou dentro de uma rede corporativa, de uma rede LAN, ou num serviço de distribuição de vídeo, alguma coisa assim. Então, a ideia é trazer um pouco da evolução do multicast, né, nesses últimos anos aí, o que está acontecendo e o que é de mais promissor, que é o BIA. Tá? Obviamente que BIA, a gente tem que colocar a fotinho da cerveja, porque não tem como fazer esse trocadilho, né? Então, vocês vão ver algumas fotos de cerveja durante a apresentação. Mas é rápido, não vou tomar tanto tempo não, para a gente poder almoçar. Tá? Então, a agenda rápida sobre a gente, o multicast, o protocolo BIA e as perguntas. No tópico de multicast, eu vou tentar fazer uma breve introdução de como funciona o multicast hoje, e no BIA uma explicação do que ele traz de novidade. Não dá para falar em meia hora sobre multicast, é um assunto complexo, é bem chato e às vezes é um pouco diferente do que a gente está acostumado a tratar com roteamento unicast, né? Então, a gente normalmente fala que o unicast, ele está sempre preocupado com o destino do pacote, né? O objetivo de um roteamento unicast é saber para onde enviar. O multicast é o contrário, a gente tem que pensar ao contrário, de onde o pacote vem, né? Então, é um pouquinho diferente a maneira de pensar e muda bastante. Tá? Então, sobre a Nuitec aqui, a empresa, já falei ontem, né, para vocês, é uma empresa de consultoria, né, que a gente montou faz pouco tempo para ajudar nesse mercado. E, vamos lá. Multicast. Então, o que é o tráfego multicast? Qual que é a função do tráfego multicast? Então, basicamente, aqui eu trouxe um desenho que mostra de maneira mais definitiva as vantagens do multicast, que é você ter um único fluxo para muitos destinos. Então, aqui na linha de cima, você tem a origem e 3 clientes que vão receber esse tráfego. Num modelo unicast, que é o que a gente trabalha hoje, mesmo que os 3 estejam recebendo o mesmo sinal, a mesma informação, os mesmos dados, ou pensar no modelo de TV por assinatura, se eles estiverem assistindo o mesmo canal, a origem tem que mandar 3 informações, 3 fluxos de tráfego diferentes, um para cada um. Então, se eu tenho aqui 10 megas de tráfego, 3 assinantes, eu tenho 30 megas ocupado nessa rede, né? Onde no modelo de multicast eu tenho uma distribuição para múltiplos destinos da mesma informação. Então, o multicast aqui, os clientes 1, 2 e 3 recebem a mesma informação, então a origem só precisa mandar ela uma vez. Se isso existisse na internet, a gente não teria aqueles problemas na Copa do Mundo, aquelas coisas de aquele tráfego absurdo, né? A gente teria um fluxo, só que todo mundo está assistindo o mesmo jogo mesmo, praticamente o Brasil inteiro está sintonizado naquele mesmo jogo, isso evitaria aqueles picos de tráfego, né? Mas é algo que não evoluiu na internet, existem alternativas, e algumas, mas não pegou, né? E algumas desvantagens do multicast, né? Ele não tem só vantagem. Passou aqui. Que basicamente ele funciona como um UDP, né? Você pode usar a TCP, mas basicamente ele é um UDP, ele não tem confirmação, não há garantia de entrega, né? A origem só manda o tráfego e não quer saber se ele chegou ou não, né? E ocasionalmente, por conta da maneira que é feito hoje as replicações, acontecem alguns pacotes duplicados e pode acontecer entregas em fora de ordem, né? Algum pacote chegar na frente do outro, dependendo da ramificação da rede. E o uso do multicast, né? Praticamente onde ele é usado. Engraçado que está passando. Onde é usado basicamente o multicast? Distribuição de vídeo, então IPTV, né, quando você usa a rede IP para transmitir vídeo. E quando eu falo IPTV aqui, é IPTV, tá, gente? De verdade, não essa caixinha da Santa Efigênia ali que o pessoal chama de IPTV, né? Essa caixinha aí é pirataria, essa é IPTV mesmo, usar uma rede IP para distribuir sinal de vídeo, não sobre a internet, né, mas sobre redes IP. Muita operadora faz isso, alguns ISPs também fazem isso, né, usar a rede de fibra, tem uma rede de alta capacidade, como o GPON, você consegue, além do sinal de internet, entregar para o cliente um sinal de TV, por assinatura ali. Então, o multicast é muito usado nesses cenários.
Videoconferência, aí normalmente empresas ou redes maiores, né, empresas multinacionais ou empresas nacionais, que tem vários pontos, uma rede grande, quando quer fazer uma videoconferência ou um anúncio formal de um diretor e vai transmitir aquele sinal, é comum também usar multicast para isso. Para o tráfego de underlay aqui do VXLAN, né, porque quando ele precisa transmitir um pacote broadcast, unicast ou multicast, né, embaixo ali do underlay do VXLAN rodando é o DP, então você precisa de um protocolo multicast também para fazer essa distribuição. Então, o multicast também é usado para isso. E distribuição de cotações financeiras, né? Então, esse aqui é um tema bem crítico, né? Quem já trabalhou, teve a oportunidade de trabalhar com bolsa de valores, aqui do Brasil ou de fora, a nossa aqui, ela opera de maneira centralizada, então, praticamente no Brasil você tem uma bolsa só, que é a de São Paulo, e você tem corretoras espalhadas pelo Brasil inteiro, obviamente que a maioria está aqui em São Paulo, mas tem no Rio, tem em Belo Horizonte, Brasília, e se uma recebe o sinal ali 2 milissegundos antes da outra, vira uma guerra, entendeu? Porque, não, meu robô fez isso, o outro fez aquilo, eu recebi... Então, a bolsa ela é obrigada a cumprir esse requisito de a informação estar disponível para todo mundo ao mesmo tempo, no mesmo momento, né? A gente sabe que em telecom isso é inviável por conta da latência, mas o multicast vem para ajudar. Então, hoje, uma das maiores redes de multicast que roda aqui em São Paulo é a rede da Bolsa de Valores, que faz a distribuição das informações do pregão, né? Então, é uma rede bastante crítica que usa esse multicast também. Tá? E o endereçamento utilizado, né? O IP de destino, tá? Ele é uma classe separada. O IP de origem, a gente fala classe, mas isso já mudou, né, classe, mas eu trouxe só para tentar identificar que o IP de origem do pacote multicast ele não é um IP de classe D. O IP de origem é um IP comum, o IP dentro da classe comum, A, B e C, de 1 a 223, 255, e o IP de destino é sempre um IP registrado dentro da classe D, que é um IP para isso, né? Esse bloco de IP, né, ele é registrado para uso exclusivamente do multicast. Dá vontade de falar assim, não, ninguém usa esse multicast mesmo, cancela e vamos botar isso para distribuir, mas não dá, né? O stack do protocolo IP ele nasceu assim, e todos os roteadores e equipamentos estão programados para quando enxergar um pacote dentro da classe D, fazer a função de entender que aquele é um pacote multicast. Tá? Então, o conceito aqui eu adiantei para vocês, mas basicamente você tem uma origem e aqui 3 destinos, né? Cliente A, cliente B, cliente C. Então, nesse caso aqui, todos os roteadores clientes A, B e C, que tem clientes nesse grupo, precisam registrar essa informação, eles precisam falar que querem receber esse fluxo de multicast. Né? Entre os roteadores, você precisa de um protocolo dinâmico de roteamento, é o PIN. Né? Assim como você tem BGP, OSPF, outros protocolos para rotear unicast, a gente usa o PIN para rotear multicast. Né? Então, ele sabe essas informações do grupo e de quem é o cliente que está recebendo aquela informação. E cada roteador da rede é obrigado a checar se aquele pacote de multicast está entrando nele por uma interface onde a origem é alcançada. Né? Então, ele faz uma checagem de RPF por questão de evitar um loop, evitar a duplicação de pacote multicast na rede. Então, o RPF é uma função intrínseca do funcionamento do multicast. Alternativa. Opa, acho que pulou aqui. Tá. A outra informação aqui é que o cliente ele precisa fazer parte de um grupo, ele precisa informar que ele quer. Numa rede de vídeo, basicamente ele faz um pedido do canal. Né? Então, eu quero assistir o canal Globo. Esse canal na rede vai ser um grupo de multicast, 223, alguma coisa, 224, alguma coisa, por exemplo. Então, ele usa um protocolo chamado IGMP para fazer esse registro. Né? Esse protocolo IGMP ele não muda, ele continua com o NOBIR a existir. Tá? E a origem, ela não participa do grupo. Então, essa é uma informação importante. Quem envia o tráfego multicast para a rede não necessariamente faz parte do grupo. Né? Ele só está enviando aquele tráfego. Algumas alternativas de transporte, né, que são usados para transportar o pacote multicast sobre uma rede IP. Você tem a alternativa IP puro, né, você usar o pacote IP puro com roteamento PIN, né, Sparse Mode, ou uma MVPN, uma VPN separada para isso, ou usar pacotes com tag MPLS. Né? Com MPLS você consegue fazer ou com túneis multiponto, tá? Então não é um túnel comum, né, ponto a ponto, que a gente está acostumado, é um túnel com uma origem com vários destinos,
ou você transportar isso em camada 2 dentro de uma VPLS, de Next Generation VPLS, que é uma VPLS que usa túneis ponto-multiponto como infraestrutura, ou MLDP, também é uma alternativa de transporte de bootcast sobre MPLS. Tá? E qual que é o problema do PIN? Um dos problemas principais do PIN. O slide aqui fica passando mesmo. Um dos principais problemas é cada fluxo precisa ter o controle daquele grupo em todos os roteadores do caminho. Então, se você tem 5 canais, aqui vamos chamar de canais, né, enviando tráfego por esse caminho, esse roteador aqui, esse roteador no meio do caminho, precisam ter controle de seção de cada um dos fluxos, para saber qual o fluxo 1 pode ir para tais clientes, o fluxo 2 pode ir para outros. Ou seja, a seção precisa ser controlada por cada equipamento da rede. Então, isso gera uma carga bem grande nos roteadores. Então, é um dos principais problemas do multicast. Né? E para fazer isso funcionar, é bem complexo. Né? Você tem uma questão de rendezvous point, você tem anúncio do RP, você tem N variáveis que foram criadas para o protocolo funcionar de maneira eficiente, né? Mas ele gera essa carga importante nos roteadores que precisam manter estado. E aí vem o BEER. Né? O primeiro ponto que ele vem resolver é essa questão do estado. Né? O principal objetivo dele foi resolver isso. Tá? E como é que nasceu o BEER? Né? Que é o Bit Indexed Explicit Replication. Né? Ele nasceu da necessidade, né, das redes atuais que estão migrando para Segment Routing. Tá? Acho que na terça-feira a gente teve uma apresentação aqui do Emerson Moura sobre Segment Routing. Ele não comentou, mas o Segment Routing não tem, né, uma função de multicast embarcada. Então, um operador que usa unicast e multicast em sua rede não consegue adotar o Segment Routing sozinho, puramente, porque ele ainda vai precisar do LDP ou do RSVP para transportar os túneis, o tráfego multicast. Então, o BEER nasceu dessa necessidade, né, de simplificar, assim como o Segment Routing vem, né, para simplificar os protocolos da rede, você não ter aquela cadeia de protocolos mais LDP, MPLS, RSVP, você ter só o IGP, o BEER também segue o mesmo atributo, o mesmo conceito. Né? Ele traz o conceito de simplificar, tirar o estado da rede e usar apenas o IGP para fazer a distribuição dessa informação. E aí que os benefícios, o principal dele é que é stateless. Né? Ele é um protocolo onde você não tem mais essa necessidade de ter as árvores de multicast totalmente estabelecidas dentro da rede, sinalizadas o tempo inteiro. Né? Ele pode ser utilizado tanto com IP ou com MPLS, assim como é hoje usando PIN. Não precisa de LDP+, de RSVP+, de MLDP, nada disso. Basta o IGP que você tem na rede, pode ser tanto o SPF ou ISS, que vai funcionar. E você tem a replicação disso automática nos roteadores. Ele sabe que ele vai identificar o pacote de multicast e vai fazer a replicação devida. E é padronizado já. Né? Então, é novo, mas já correu toda a cadeia de padronização no IETF, nas RFCs 8279 e 8296. Uma RFC mais genérica, que explica o conceito, e a outra RFC do encapsulamento. Né? E não precisa de rendezvous point. Quem já trabalhou com multicast sabe que isso é uma encrenca. E como é que ele funciona? Né? Eu vou tentar explicar de maneira simples aqui, que a gente não tem muito tempo. Basicamente, se o slide parar, né? Você tem, cada roteador da rede recebe um identificador, um número, 1, 2, 3 e 4. Os roteadores que vão receber o tráfego. E aí você tem o roteador de origem, né? Quando for enviar um pacote de multicast, ele envia o pacote com o número dos roteadores que querem receber aquele pacote. Então, basta que ele envie esse pacote para a rede, o caminho já vai estar pré-definido, todo mundo sabe onde está o roteador 1, 2, 3 e 4. E como é que ele sabe isso? Né? Ele vai fazendo passo a passo esse roteamento. O pacote sai do primeiro roteador, na hora que entra no segundo, ele sabe, opa, eu sei que aqui, para esse caminho aqui de cima, eu alcanço o roteador 1 e 2. Pelo caminho de baixo, eu alcanço o roteador 3 e 4. Então, ele pega um pacote que veio marcado com 1, 2, 3 e 4, ou seja, eu preciso entregar para 4 destinos. Chego aqui e faço a replicação. Mando para cá 1 e 2, 3 e 4. Esse roteador também faz a mesma coisa. Eu alcanço 1 por aqui e 2 por aqui. Replica o pacote e segue adiante. E como é que você identifica o roteador? Como é que você define esse número? Né? Ele é definido dentro de uma cadeia de bits, um bit string. Né? Então, você tem o roteador 1 ocupando a primeira posição. Pulou aqui.
roteador 1 ocupando a primeira posição e assim por diante. Então, aqui não é um número binário. É um bitstring onde a posição é ocupada. Então, o roteador número 1 ocupa a primeira posição, o roteador número 2 ocupa a segunda posição. Tá? Então, na posição do bit é definido aquele roteador. Então, você, estaticamente, define na sua rede todos os roteadores, qual identificador ele vai ocupar. Ah, esse aqui é o roteador 1, esse aqui é o roteador 2, esse aqui é o roteador 3. Define estaticamente, e isso, uma vez feito, está definido. Então, cada roteador tem o seu identificador. E esse identificador, ele é feito através de um bitstring. É a maneira mais eficiente de você identificar usando bit. Então, se aquele bit está ocupado, então a gente sabe que aquela posição representa, dentro de um bitstring, um roteador. Tá? Então, o roteador 1 está aqui, primeira posição. E o roteador 3? O roteador 3 ocupa essa posição. Então, está marcado aqui com 1. Então, você tem aqui, ó, o roteador D. Caramba, esse negócio está passando mesmo. O roteador D, né? Identificado cada roteador aqui do destino. Ó, roteador 1, 2, 3 e 4. Lembra? Eu falei, ó, o roteador 1 ocupa a primeira posição, o roteador 2 a segunda, o roteador 3 a terceira e aqui a quarta posição. No máximo 256, tá? Posições. Então, no máximo 256 roteadores na rede. O roteador D, ele monta uma tabela, né? Baseado nessa informação, sabendo, para eu chegar no roteador 1 e 2, eu tenho como next hop aqui o neighbor, o roteador A. Então, ele sabe que para chegar aqui tanto na posição 1 e 2, basta mandar o tráfego para A. Para eu chegar na posição 3, né, eu mando para B. Chegar na posição 4, eu mando para C. Tá? E como é que ele replica essa informação? Usando o próprio IGP. Os protocolos IGP, OSPF e ISS fazem um flood na rede. Né? Então, automaticamente, o roteador, ao se anunciar, todos os outros elementos da rede vão saber que aquele roteador é identificado pela posição X lá do bitstring. Mas, para isso, precisa alterar o protocolo OSPF e ISS, né? O ISS com o novo TLV. Então, obviamente, tem que atualizar os equipamentos para uma versão de software que suporte o BEER. Tá? E onde é encapsulado essa informação? Né? No pacote MPLS. Tá? Porque a gente falou, o ISS informa cada um, né, dos roteadores quem é quem. Mas um pacote, na hora que eu for colocar ele na rede, eu preciso mandar ele com aquela informação, para onde ele vai. Ó, eu coloquei um pacote que precisa chegar no destino 2 e 3. Onde eu coloco isso? No cabeçalho Ethernet, cabeçalho IP. Ninguém vai alterar o cabeçalho IP, né, para fazer isso funcionar. Então, o que foi utilizado? Qual que é a maneira mais eficiente de fazer? Não, vamos usar um label do MPLS para colocar essas 256 bits lá dentro, né, que é onde a gente consegue colocar de uma maneira mais fácil, sem mexer muito nos protocolos vigentes. E para você não ter que mexer no cabeçalho IP puro. Então, o MPLS é o protocolo de escolha, né, para isso. Existe uma alternativa de fazer com Ethernet também, IP, que está na RFC, mas o que é implementado hoje na indústria pelos fabricantes é usando o cabeçalho MPLS. Tá? Então, aqui um exemplo, né, de encaminhamento de pacotes. Você tem um cliente lá no roteador D, que é o roteador número 1, né, que ocupa a primeira posição do bitstring. Ele informa via IGMP que quer receber aquele canal. Né? Um cliente aqui no roteador 2 também informa via IGMP que quer receber esse canal. O roteador 3 também informa. Tá? Essa informação via IGMP ela é passada pelo roteador E, por exemplo, o A, via um out of band aqui, vamos ver, fora da rede. Pode ser via BGP, pode ser via SDN ou estaticamente. Né? Essa é a informação de quem quer receber qual canal. Feito isso, esse roteador A sabe que esse pacote que entrou aqui, ele quer chegar na posição 1, na posição 2 e na posição 3. Posição 1 é esse roteador, posição 2 é esse, posição 3 é esse. Ou seja, D, F e E querem receber esse pacote. Então, ele sabe que para alcançar essa posição, basta mandar para o roteador B, Next Hop B. Mandou, o roteador B também tem a sua tabela, né? Onde ele vai... Vamos ver, passa aqui. Tá. O roteador B vai pegar esse pacote. Espera aí. O roteador B vai pegar esse pacote aqui que chegou, que precisa chegar no D, E e F, que são a primeira, segunda e terceira posição, e ele vai saber, para eu chegar na terceira posição, o meu caminho é o E. Ele manda para cá. Para eu chegar na primeira e segunda posição, basta mandar para o C. E preste atenção o que ele faz com o cabeçalho. Era um cabeçalho que precisava chegar no roteador primeiro, segundo e terceiro.
Quando ele passa para o roteador E, ele apaga as informações dos roteadores que ele não alcança. Por que isso? Para evitar um pacote duplicado. Pensa que se ele tivesse enviado esse pacote, em vez de posição 3, enviado ele com posição... Vamos ver se passa aqui. Travou. Bom, depois a gente vê aqui que travou a apresentação. Agora foi. E agora foi tudo, né? Caramba. Tá tendo um lagzinho aqui. Então, se ele mandasse esse pacote aqui do jeito que ele entrou, ou seja, você precisa alcançar a posição primeira, segunda e terceira, lembra que não tem mais estado. Cada roteador enxerga e processa aquele pacote de multicast de maneira independente. O roteador E tem na tabela dele ó, que para alcançar o destino que está na primeira posição e na segunda, o next hop é C. Então, ele pegaria esse pacote e mandaria para C. Só que o B já replicou, né, o pacote aqui. Então, aconteceria aqui uma duplicação de IP. Então, para evitar que isso aconteça, no Beer, toda vez que o pacote é roteado, né, e duplicado, ele precisa apagar a posição, né, se aquele neighbor não é encontrado por aquele next hop. Tá? Então, esse é um mecanismo de funcionamento que evita pacotes duplicados e evita loop. Tá? Então, com esse mecanismo simples de envio de pacotes, a gente tem uma rede multicast sem precisar daquele protocolo de estado de controle como é o PIN. Né? Então, você tem o estado está no próprio pacote. Então, cada pacote tem um cabeçalho, e esse cabeçalho identifica para onde ele tem que ir. Né? Então, assim como é o endereço IP de destino. Né? Vamos dizer que o BIR é quase como se fosse o endereço IP de destino para um pacote multicast. Vamos passar aqui. Então, alguns benefícios que a gente já falou é a simplicidade, né? Como é um protocolo simples, um protocolo que não precisa de estado, não precisa de RPF, não precisa de rendezvous point, não precisa de roteamento PIN, né? E dá para resolver a questão do multicast nas redes que usam segment route, né? Resolve também como uma alternativa para os pacotes de broadcast, unicast e multicast no EVPN e VXLAN. E, como eu falei para vocês, o controle de fluxo acontece pacote a pacote, não mais na rede. E isso é importante para ganhar a escala dos roteadores. E com relação à adoção do protocolo, como eu falei, ele já é uma RFC pública, né? Então, ele já tem adoção, mas é algo muito novo. Então, entre estar no IETF e chegar num roteador de um fabricante que você consegue comprar e colocar em funcionamento, tem um tempo. Então, tem um estudo aqui que foi publicado esse laboratório aqui, a ANTC, num evento de 2018 de MPLS, no MPLS Forum, que eles colocam aqui um gráfico, né, de adoção das tecnologias. Né? Então, à direita aqui você tem as tecnologias que já estão mais consolidadas, né? E à esquerda as tecnologias mais novas. Né? Então, a gente coloca aqui, por exemplo, como eles colocam, né, como bem consolidada, a tecnologia EVPN e VXLAN, que a gente já falou aqui em outro momento. E EVPN MPLS, Segment Route, então aqui nos Early Adopters, né, os primeiros operadores que estão adotando. E o Multicast com BIA está aqui, ó, né, no alto aqui dessa curva, que são as implementações iniciais pelos vendors. Então, provavelmente, se você pedir para o seu vendor atual, né, de roteador, se ele suporta o BIA, provavelmente ele vai falar que talvez sim no roadmap, se já tiver numa versão que acabou de sair do forno, alguma coisa assim. Então, é algo interessante, realmente, ele resolve muitos problemas para quem trabalha com multicast. Né? É uma mudança de paradigma importante, mas ainda, vamos dizer assim, é algo que tem que esperar mais pelo menos um ano aí, alguns meses, para que tenha uma adoção maior e isso esteja embarcado na maioria dos softwares. Né? Para quem for trabalhar com multicast, vale um estudo maior. Eu resumi bastante aqui a informação, para não tomar o tempo também, que não era muito. Né? E eu sei que é um assunto um pouquinho mais chato. Né? Então, é isso. Se tiver perguntas, à disposição. Perguntas, pessoal? Enquanto o pessoal vai andando, eu tenho uma pergunta para o Tiago, de se você acha que isso seria útil num ambiente de Internet Exchange. Claro que quando
essas versões forem um pouco mais sólidas do que elas são hoje. Mas se você imagina que isso vai ser útil ou que não, que os IX vão usar alguma outra alternativa tecnológica. Então, eu acredito que a alternativa tecnológica mais evidente para os IX é o uso de VXLAN com EVPN. E o BEER ele pode vir a ajudar a melhorar um pouco a questão do tráfego, que é multicast, ou unicast, ou broadcast, que precisa ser distribuído em cima de um overlay VXLAN. Então, ao usar o BEER, você tira um pouco da carga ali do estado dos roteadores que fazem esse caminhamento. Talvez o Internet Exchange não seja um lugar que você tem muitos roteadores, né, com muitos saltos. Normalmente você alcança ali com 2, no máximo 3 saltos, você já está alcançando todos os destinos. Então, a questão de estado não vejo como um grande problema, mas é uma alternativa para melhorar ou facilitar, né, a carga dos processadores quando você usar VXLAN e BGP VPN. Não faz sentido usar BEER sozinho, sem uma outra alternativa num Internet Exchange. Douglas. Primeiramente, um comentário. Você comentou, logicamente, existem outras possibilidades. Você comentou aquelas principais, mas tem uma que eu particularmente trabalhei, de possibilidade de uso de multicast, que é o ambiente de redes industriais. Sinceramente, é um ambiente bastante crítico, assim, porque o tipo de mensageria que são trocadas, o delay nessas mensagerias são coisas assim, você pode parar uma indústria por causa de um multicast que não funciona adequadamente. A pergunta é relacionada ao uso do IPv6 em relação a essa... Eu imagino que eu não entendi muito bem se o BEER está dentro do cabeçalho da camada 3 ou da camada 2. Ele está no 2,5. 2,5. Ele está na MPLS, entendeu? Isso. Então... E como é que isso... existe alguma perspectiva, alguma alternativa, porque a gente fala do multicast V6, que, pelo que teoricamente ele teria alguma coisa, pelo que eu recordo, alguma coisa parecida com o BEER para ser tratado direto nos cabeçalhos do V6 ou não? Não, porque você precisa manter o estado ainda na rede, entendeu? Do equipamento. Então, o BEER você pode usar tanto para V6 como para V4, não importa a maneira que você faz. O IGMP provavelmente é o mesmo, entendeu? Para V4 ou para V6. Então, basta informar que ele quer entrar naquele grupo e um cabeçalho MPLS, ele é capaz de resolver o problema do BEER, porque ele tem ali um campo com 256 bits que você pode popular. Não impede de usar, talvez, o próprio cabeçalho do IPv6 para fazer isso, né? E aí, existe na RFC um detalhamento de um outro encapsulamento que não é IPv6 usando a Ethernet. Não vi nada sobre IPv6, mas acho que não é improvável, entendeu? O IETF está aí, acho que o Douglas pode lá submeter um trabalho como esse. Muito obrigado. Tá bom, valeu. Tiago, a gente agora tem uma pergunta online do Gustavo Santana, que além de parabenizar você pela apresentação, ele pergunta se uma empresa IP puro, que contrate uma operadora metro para conectar suas filiais, se seria necessário usar túneis para usar BEER. Deixa eu ver se eu entendi, porque IP puro já me deu um choque aqui, né? Mas, Acho que uma empresa IP pura é uma que não tem SDH e todas as tecnologias legadas aí de operadora. Está pensando em construir uma rede, né, de transporte, talvez matriz filial, né, onde ele alcance várias filiais de uma única matriz. Faz todo sentido você usar o multicast para isso, né? Então, o uso do multicast, ele tá, vamos dizer, já é bem difundido. O Douglas trouxe mais um exemplo aqui, né, industrial. O uso do multicast tem vários benefícios. Aí, a partir do momento que você já definiu, eu preciso do multicast, aí vem a questão técnica. Como implementar o multicast? Posso implementar ele da maneira tradicional hoje, usando o PIN, usando o GMP, ou como alguns fazem, né, usando camada 2, faz um broadcast, na verdade o multicast vira um broadcast, vira uma lambança, mas a maneira mais eficiente é você rotear. Rotear, hoje, tem essas restrições que eu coloquei para vocês usando o protocolo PIN. Então, o BEER vem para resolver esses problemas. Então, se você definiu que a sua aplicação precisa de multicast, então, a partir do momento quando você vai implementar o multicast numa rede IP, vale a pena dar uma olhada no BEER, porque é uma alternativa que vem para resolver vários problemas aí que a gente tem atualmente. E foi de adoção bem rápida, você vê que foi bem rápida a sua adoção e publicação no IETF. A pessoa que fez a pergunta fez um esclarecimento que seria uma empresa que não é uma operadora de telecomunicações, sim, de infraestrutura. uma empresa, então, é o que eu imaginei, uma matriz querendo falar com várias filiais. Faz todo sentido, sim, se a informação dele for Então, sem mais perguntas, a gente agradece o Tiago, uma salva de palmas. Obrigado.